Meus amigos, obrigado pelas companhias, hein? Maravilhoso como sempre, adoro vocês. E por favor... Saúde e paz a todos. Já? Ótima, hoje é terça-feira. Amanhã você tá aí? Tô aqui. Ah, maravilha. Aliás, eu vi a escalação exatamente a mesma amanhã. Sensacional. Estaremos aqui Se algum você não tempo. gosta do programa, Vai ser um prazer. Mas se você gosta, amanhã você vai amar muito mais. É isso. Falar em amar, vem aí Luciano Amaral, o besuntado. A gente volta amanhã. Valeu. Pelo amor de Deus. Mas é um grande plus. Se vier, claro, faz uma enquete aí, você vai ver os rubro-negros se não querem o Gerson. Claro. E assim, é o Gerson que eles estão enxergando, aquele Gerson da passagem pelo Flamengo, Sim. né? Que eles estão olhando. Só que hoje é um Flamengo que tem o Thiago Maia, é um Flamengo que tem uma série de outras... Vai ter o João Gomes, que apareceu, tem o Vidal, não é verdade? Tem o Vidal também. Enfim... Vale continuar tentando, se esforçando. Eu sei que o Flamengo vai continuar brigando por títulos, tem até o Mundial aí na frente, mas vale continuar se esforçando, brigando, tentando, assim, é tão fundamental o Gerson para o Flamengo? Ô, William, a pessoa que pode dar essa resposta é o diretor financeiro, né? É quem o homem da planilha. Não é fácil não, o cara né? da planilha, no final das contas, porque... Até porque o Zé tá cheio de referências italianas, né? Tem um ditado italiano que fala tradire fare c'è di mezzo il mare. Entre você falar e fazer, tem um oceano no meio do caminho. Repete isso, por favor. Tradire fare c'è di mezzo il mare. Pô, tô quase aplaudindo. Quer dizer, entre falar e fazer, tem um oceano no meio. oceano. Nem bonito, sempre o que né? você fala né? é o que você faz. Então, o que eu quero dizer? O Flamengo, quando comprou o Gerson em 2019, pagou 2 milhões, aproximadamente 2 milhões de euros para Roma. Né? Isso aí dava quase 50 milhões de reais na época, era uma coisa já muito incomum no time brasileiro fazer, e o Flamengo já se permitiu, porque naquele momento estava estruturado para isso. Você que é o homem das escalações aqui dessa mesa, sou eu. você que é o técnico do Flamengo nesse momento. Eu? Escala o Flamengo contra o Real Madrid, então, com esse time aí, vai. Já que você gosta de olhar o adversário. Opa! Escala o Flamengo contra o Real Madrid. Eu sei que você vai falar, não, ele calma, precisa passar a semifinal. Eu sei. Treinador Vitor Biner, Chegou lá. Flamengo contra Real Madrid. Vai lá. Isso, chegou lá. Flamengo e Real Madrid passaram os dois pela Eu não quero semifinal, discutir isso maravilha, agora. tudo certo. Qual a escalação no Eu não momento? quero discutir isso agora. Não, porque vai lá. Vai estar o ano novo, eu não quero ser Não, xingado. calma, mas o ano novo da final tá aí. Vamos deixar para o que vem. Afinal, faz o seguinte, hoje é dia 27. Amanhã é meu aniversário, eu não quero ser xingado no meu aniversário. Você vai ser xingado hoje pra não ser Você xingado sabe amanhã. que esse é um jogo que faz sentido começar com um meio-campista a mais e abrir mão de Gabriel? Aí, ó, dois. pronto, tá vendo? Você fica fugindo da raia, ó o Léo aí. Ó o Léo aí. Essa é a minha dúvida, por isso que eu não quero ser xingado. Não, um a ou dois. mais. Você não vai tirar o... Não, 4 ou 5 no meio de campo. Não, 3 e o Arrascaeta. 3 volantes. 3 volantes. O Real Madrid é jogo pra 3 volantes. E um atacante recompondo no meio. É. E o Arrascaeta recompondo também. Também. Eu Mas... não entendi o que ele tá achando caro até agora, só isso que eu queria entender. Mas vamos lá, faz Essa a é conta. muito não é óbvia. que eu tô achando caro, Porque você pode falou que envolver é Robert barato. Renan. Barato. Robert não Renan é. e Duqueiroz. Barato. Né? A conversa pode envolver Robert Renan e Duqueiroz. 50, Deve o Corinthians tem 55% do Robert Renan. Vai dar um zagueiro que ele tem 55%. Aliás, o jogador subiu da base com 55%, mas tudo bem. 55% do jogador da base. E o Duqueiroz, que é um jogador que cresceu muito, que tem uma boa dinâmica e tal, mas você não vê nele, pode até se desenvolver e de repente crescer muito. Tá colocando o sarrafo, vai subindo, e aí o jogador se revela melhor do que ele parece. Ele é um bom jogador. Mas você não olha e fala assim, esse cara vai jogar na Europa em times muito fortes e vai ser um destaque. O Yuri Alberto tem 21 anos. Exatamente. Centroavante, valorizado. Fazedor de gol. Quem no Brasil tem centroavante desse nível? O Flamengo com o Pedro. Qual que é a coisa mais difícil de, Atlético, qual que é a coisa Como mais que é difícil de centroavante? arrumar no futebol, cara? Fazedor de gol. É gol, cara. Porra, fazedor de gol. Vamos Eu, no lugar do combinar Zenit, que não trocaria. eu tô jogando contra o nosso patrimônio aqui, tá? Tá, vamos Mas lá. os melhores jogadores de futebol são os atacantes, São. tá? Os mais difíceis São de os encontrar. mais são os caras valorizados. que decidem os jogos. Os caras que custam Então, caro, assim, é isso aí. eu consigo entender você sacrificar um bom zagueiro, um bom meio-campista, porque e é isso, como o Bini falou, 21 anos, cara. E é isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um Futebol 90. Muito obrigado para quem acompanhou a gente. Muito obrigado para quem deixou o seu like. Muito obrigado para quem se inscreveu. Muito obrigado para quem deixou também o seu comentário aí no chat. Tamo junto. Abraço para você, Cláudio. Uma boa tarde para você. Muito obrigado pela presença e pela companhia aqui sempre. Tamo junto. A gente vai ficar mais um pouquinho para comentar os assuntos de hoje. Mas desde já, muito obrigado para quem acompanhou aqui o programa. Lembrando que mais tarde a gente está de volta ao vivo para fazer o ESPN FC a partir das 7 da noite, né? Então quem quiser acompanhar com a gente, estaremos aqui ao vivo de 7 até as 8 para fazer o ESPN FC, para falar mais ainda do mercado da bola, basicamente o mercado da bola aí que está movimentando
o noticiário. Hoje falaram bastante do Flamengo esperando o Gerson, esperando assim, melhorar a situação da negociação para tentar contratá-lo. E assim, como o Bertozzi falou, todas as partes querem, né? Inclusive o próprio time lá da França quer a contratação, só que assim, quer fazer nos termos deles e tudo mais. Então há uma complicação por causa disso, por causa de valores, principalmente valores e porcentagens do jogador. Então isso tem dado uma complicação, mas acho que vai acontecer, em algum momento vai acontecer, mesmo que não seja agora no começo do ano, talvez seja no meio, né, de quando acabar a temporada na Europa. Muito pela falta também de propostas do Gerson do futebol europeu, né? Alguém que aceite pagar esses 20 milhões que o Marcelo quer, né? Assim, a questão que eles falaram bastante hoje era quem sairia, né, se por acaso o Gerson chegasse para ser um titular absoluto. Eu não acho que ele seria um titular absoluto, mas eu acho que ele jogaria com muita frequência, pelo menos no início, né, dessa segunda passagem pelo Flamengo. O João Gomes fez uma temporada muito boa, o Thiago Maia também, e esse meio campo inclusive barrou o próprio Vidal de jogar com mais frequência. Então, assim, para início, eu acho que mesmo tendo essa troca de técnico, eu acho que o Gerson não entraria a priori. Mas eu acho que, assim, muito provavelmente ele tomaria a posição porque ele tem mais experiência que o João Gomes, ele tem mais capacidade de saída de bola que o Thiago Maia, por exemplo. Então, ele é mais completo do que esses jogadores do meio do Flamengo, né? Então, talvez ele já tomasse a posição de alguém ali, mas eu acho que na situação seria mais uma questão de preferência do treinador, né? Assim, eu tenho a minha preferência, acho que ele entraria e jogaria bem no lugar do Thiago Maia, mas ainda assim tem uma questão de preferência do próprio treinador, do Vitor Pereira, né? Então não sei exatamente que posição ele jogaria aí nesse time do Flamengo reformulado, né? Mas é isso, a contratação dele em si já mostra que o Flamengo tenta melhorar ainda mais o seu elenco e tenta manter, né, os jogadores que já tem e que já deram certo nesse último ano principalmente. Eu acho uma belíssima contratação se por acaso acontecer, então vamos ver como é que vai ser aí pro futuro. Depois falar do Yuri Alberto, que aparentemente vai acertar sim, né, sua permanência ali com o Corinthians. Alguém perguntando no chat quantos gols ele tinha feito. Até falaram lá no programa, foram 11 gols em 28 jogos. Assim, não é tanto, né? Muito gol, né? Claro. Ainda mais pro centroavante, ainda mais pro que se espera dele. Mas é como a gente já falou aqui algumas outras vezes, o potencial do Yuri Alberto é um negócio que faz valer a pena um negócio como esse. Ele é muito novo, ele tem 21, né? Se eu não me engano. Acho que nem fez 21 ainda. Então ele é muito, muito novo. Ele tem um mercado grande até na Europa. Eu não sei porque ele assim, eu sei que é interessante continuar no Corinthians e tudo mais, né? É um time gigante e tudo mais. Mas ele tem mercado sim na Europa. Ele foi pra Rússia, mas teve toda essa questão lá da questão lá. Mas ele preferiu voltar do que ter uma outra oportunidade. O que faz todo sentido também do ponto de vista de carreira e também da vontade do jogador, né? Ele que decide o seu destino. Mas ele é um jogador com um potencial muito, muito grande. A gente já falou aqui outras vezes, e falou durante todo o ano, inclusive, o tanto que a gente acha o futebol do Yuri Alberto bom. E meio que para um time como o Corinthians, que tem essa necessidade, ele faz toda a diferença, né? Ele não só por fazer gols, né? Fez poucos e tal, né? Mas ainda assim, não só por fazer gols, por ter também a sua importância tática, né? Ele tem características de centroavante que pouquíssimos centroavantes têm, e aqui no Brasil, assim, vendo aqui no Brasil, só o Pedro consegue ser melhor do que ele, na minha opinião, né, claro. Então, como ele não tem essa vontade de voltar pra lá, né, pra Europa, então faz todo sentido ele continuar por aqui. Agora, eu não sei quanto tempo ele vai continuar aqui, até porque se ele jogar bem, ele muito provavelmente ele vai receber proposta, mas ainda assim, eu acho que pro movimento de carreira dele, mais que ele já tenha mercado lá, acho que faz sentido ele querer continuar. E também falaram sobre o Felipe Coutinho, né, que o Corinthians tem tentado essa contratação aí. Eu não sei se necessariamente é a melhor opção pro Corinthians, eu digo mais pelo ponto de vista financeiro do que do ponto de vista de futebol. Porque, obviamente que o Coutinho não tá na melhor das formas, ainda assim ele é um jogador excelente que
não estando na melhor das formas, joga na Inglaterra, né? Então acho que, assim, ele seria muito útil, seria um acréscimo ali de talento para esse meio campo do Corinthians absurdo, né? Tendo o Renato Augusto e Felipe Coutinho para jogar, né? Seria um meio campo de respeito aqui no Brasil, né? Ainda mais pro futebol brasileiro. Mas, assim, do ponto de vista financeiro, eu não sei até que ponto o Corinthians tem essa capacidade para fazer um investimento desse tamanho, não só por comprá-lo, mas também por manter o jogador que iria receber um salário bem alto, né? Então, assim, a minha única restrição seria essa, mas, assim, não torço pro Corinthians, também não preciso ter uma opinião e nem que minha opinião vá ser considerada em alguma coisa. Mas é assim, se por acaso acontecer, vai ser muito interessante do ponto de vista de futebol. Agora, do ponto de vista administrativo pro Corinthians, eu não sei se é a melhor das opções. De qualquer forma, se o Corinthians achar que consegue, se ele tiver certeza de que consegue, né? Eu não sei por detalhes assim das coisas, então vale a pena demais. E falaram também sobre a lista da Federação, né, de Futebol Internacional, da lista dos 15 melhores treinadores do mundo, né, e colocaram os 3 melhores aqui no Brasil desse ano, né, o Dorival, o Filipão e o Abel, né. Assim, faz sentido, não acho que essa lista seja grande coisa também, mas faz sentido. Esses foram, assim, não colocaria o Filipão assim tão alto nessa lista, até porque ele não fez um trabalho tão bom tirando a Libertadores. Foi um trabalho ok no Campeonato Brasileiro, que teve um momento de baixa ali muito grande. Inclusive o trabalho do Dorival foi um trabalho que teve um momento de baixa grande também no final. E o trabalho do Abel foi um trabalho regular, como tem sido o trabalho dele nos últimos anos. Então, assim, se é para considerar os títulos e tudo mais, faz todo sentido esses treinadores estarem lá. Não colocaria o Filipão tão alto, como eu falei, mas ok, faz sentido também. Tá lá o Filipão entre os melhores. E é isso aí, gente. Muito obrigado para quem acompanhou a gente aqui. Muito obrigado para Cláudia, pro Leonardo, José Barbosa, que mais o Maurício, o Rogério, o Diego Santos, que mais o Vanderlúcio, o Emerson, o Thiago, o Rodrigo Rocha, o Raul. Muito obrigado pela presença de vocês todos. A gente vai ficando por aqui e volta mais tarde, às 7 da noite, de 7 até às 8, com o ESPN FC. Então quem quiser acompanhar com a gente, é só colar aqui com a gente. Estaremos aqui ao vivo a partir de 7 horas. Vamos de 7 até às 8. Hoje não tem Rede Passe, né? Que a gente fez Rede Passe ontem. Hoje tem ESPN FC. Então a gente vai estar aqui para fazer ao vivo o ESPN FC. Muito obrigado mesmo para todo mundo que acompanhou a gente. A gente fica por aqui e volta mais tarde às 7. Uma boa tarde para todo mundo e um abraço.